Louvado seja o nome do Senhor, que é estar na presença dEle, que é estar buscando a Ele, que é estar se santificando, que é estar se tornando santo. E eu vou dizer aqui, ninguém nasceu santo, meu irmão. Santidade você busca todo dia. Santidade você busca todos os dias. Como, meu pastor? Através dos meios de graça, oração, jejum e palavra. Sobe para o monte, ou até mesmo no seu monte, dentro do teu quarto ali, quando você prepara aquele cantinho de oração, coloca ali uma Bíblia, como simbolizando ali o altar. Eu tenho isso lá na minha casa. Louvado seja o nome do Senhor, para os meus momentos de dificuldade, meus momentos de alegria, meus momentos, aleluia, de intimidade minha com o meu Pai, porque Deus, além de ser nosso Deus, Ele é nosso Pai. É assim que eu entendo. É o momento que eu vou ali para buscar Ele, é o momento que eu vou ali para clamar a Ele, as minhas dificuldades, as minhas necessidades, meios de graça. Aleluia. Oração, jejum e leitura da palavra. A gente vive numa correria, numa demanda tão grande. A gente vive numa cultura da indiferença, em um mundo narcisista, onde as pessoas estão infladas de si mesmas, às vezes até num sistema religioso, que isso faz com que as pessoas ficam tão buscando a si próprio, que ela acaba perdendo o foco do azeite, perdendo de reservar azeite. Mas ainda bem que a palavra nesta noite está nos dando a direção, que a partir de hoje nós vamos reservar azeite nas nossas lâmpadas. Vamos reservar esse azeite. É algo que a gente pensa que não é de tanta valia enquanto estamos com as nossas lâmpadas acesas. É aquele momento, pastor André, que quando tudo está indo bem e a gente não se preocupa. Como? Eu tenho isso lá dentro da nossa igreja. A gente visita a pessoa, vai lá, tira do poço, e daqui a pouco ela vem naquele momento que está com dor. Quando eu faço gabinete pastoral lá, o camarada quer morar dentro da igreja, aleluia, e quando começa a ficar as coisas resolvidas para ele, esquece de Deus. Não é de mim não, esquece de Deus, devia agradecer. É como aqueles 9 leprosos, né? No meio do caminho foram lá receber a cura, mas só um reconheceu o milagre e voltou para agradecer. Tem muitos que é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Esquece de reservar azeite, esquece de buscar a presença. Mas ainda bem, nesta noite eu estou pregando para um povo que quer mais presença de Deus. Glória a Deus. Azeite é um elemento tão simples, mas de uma grande importância, que elas não valorizaram. E o azeite simboliza o que hoje aqui para nós, na forma que eu falei, figurativa da palavra de Deus, simboliza o Espírito Santo. A gente precisa do Espírito Santo na nossa vida, gente. A gente escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. O Espírito Santo, ele nos dá uma identidade. O Espírito Santo, ele forja o teu caráter. O Espírito Santo é aquele que conduz a tua vida, é aquele que quando você faz alguma coisa que ele se entristece, você sente. Nós precisamos desse Espírito Santo. Nós precisamos dele na nossa vida, de tê-lo aonde quer que nós formos. Só que essas 5 loucas, elas se preocuparam apenas em se movimentar, mas elas esqueceram, porque elas tinham as lâmpadas acesas. Só que elas estavam tão preocupadas com o que estava acontecendo, que elas se distraíram. Elas se distraíram de reservar azeite. E aí que elas tinham as lâmpadas acesas, estavam no mesmo culto, fazia parte do mesmo grupo, fazia sim, mas tinha um detalhe: embora o azeite fosse o mesmo, é na quantidade de entrega, é na quantidade de manter as lâmpadas acesas. Porque as prudentes, elas se movimentavam, e quando elas se movimentavam, a preocupação dela é o seguinte: é como esse copo d'água aqui que eu vou beber um pouquinho, aproveitar.
elas, além de ter o azeite nas suas lamparinas, elas também levavam uma botija aqui de reserva. Por quê? Isso aqui eu conjecturando. Certamente elas pensavam assim, irmão: pode eu movimentar, eu me tropeçar e nesse momento chegar o noivo, eu tenho azeite para recolocar na lâmpada. Não vai faltar o azeite. Eu conheço pessoas que, por elas não aprenderem a reservar, isso aqui não vale só para a nossa vida espiritual com Deus, mas vale também para a nossa vida profissional. Quando você não aprende a não reservar, eu estava dando uma gestão para um amigo lá e estava falando para ele que a firma dele trabalha no operacional, não no gestacional. O operacional é aquilo que o cara paga, todo mundo esquece de pagar ele, esquece de guardar um dinheiro para que a firma dele tenha uma reserva. E aí que quando como entrou essa pandemia, se o cara não tivesse aí recurso para comprar, ele ia fechar a empresa. Então a reserva é tão importante para a nossa vida espiritual. Vou mudar aqui, inverter, mas não é para você pegar dessa forma, pegar da forma ao contrário, porque eu estou nesse tópico. Ela é tão importante para a nossa vida espiritual quanto para a nossa vida profissional, para a nossa vida social. A gente precisa reservar, uma quantia para que naquele momento do imprevisto, a gente precisa aprender isso. E aqui elas procuraram reservar esse azeite. Elas reservaram esse azeite. Então, o primeiro ponto, eu vou acelerar aqui um pouquinho, porque essa aplicação ela é longa. O primeiro ponto, então, é o deu para entender aqui? O azeite. Segundo ponto que eu falei é o que? O tempo. Existem pessoas que ouvem que Jesus vem buscar a tua igreja e que lá naquela década lá do passado, você percebe que ela já não espera mais Jesus. A atitude dela, pastor, o jeito dela servir, já está dizendo que ela já não espera mais Jesus. Ela já não tem mais aquele prazer. Antigamente ela evangelizava, antigamente ela orava, antigamente não perdia um culto. Eu sou dessa época. E a gente percebe que hoje, às vezes o pregador, às vezes a gente se esforça tanto para incendiar, para motivar, porque não é que é palavra de motivação, porque o próprio Deus nos motiva. Ele diz: esforça, eu sou contigo, vai. Mas hoje a gente está se empenhando tanto para receber tão pouco resultado. Isso na verdade é porque alguns já não estão mais resistindo o tempo de espera, não consegue mais esperar. Parece que já perdeu a esperança quanto à vinda desse noivo, quanto àquilo que Jesus falou. Mas escute aqui: Jesus falou que ele iria ser morto, que ele iria ser crucificado, e ele foi. Jesus falou que ele iria ser morto, ele foi. Jesus falou que ele iria ressuscitar, e ele foi. O que é isso? Você pode ir lá no sepulcro de Maomé, que os restos mortais dele estão lá. De Joseph Smith, você vai lá ver, estar lá. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando você for lá em Jerusalém, que você for olhar no sepulcro, tem um escrito lá dizendo assim: não está aqui, já ressuscitou. Por quê? Porque Jesus, ele falou que ele iria ressuscitar. Então se ele falou, ele ressuscitou. E ele disse que ele voltaria, e eu acredito que ele vai voltar. E se você acredita comigo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Ele vai voltar. Ele é fiel à tua palavra. Não esqueça disso. Aleluia. O apóstolo Paulo falou o seguinte: que
quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outras coisas, mas faça para a glória de Deus. Eu não estou dizendo que a gente tem que deixar de viver, que a gente tem que aproveitar com a nossa família. Eu estou dizendo que a gente tem que esperar, porque se ele disse, pode ser que está fechado, irmãos. Pode vir guerra lá da Alemanha contra esse outro país. Como é que é o nome do país lá? A Rússia contra a Ucrânia. Pode estar o povo de Israel lá em guerra. Se Jesus falou, aleluia, que viria, pode estar o cerco fechado, ele vai voltar. O noivo vai voltar para quê? Para o casamento, porque a noiva está preparada, a noiva está selada. E quem é essa noiva? As prudentes, aqueles que estão, aleluia, com comprometimento de aliança, não apenas de intimidade. O Senhor Jesus não quer um relacionamento de amante, mas um relacionamento de comprometimento. Eu vou dizer de novo, Jesus quer um relacionamento de comprometimento com Ele. Não é apenas de ir e vir à igreja, não é apenas de ter o título de crente, mas um relacionamento em que você tenha comunhão, em que você tenha intimidade, em que você e eu tenhamos uma identidade. Deixa eu começar a dizer, a igreja não pode perder a identidade. O mundo pode até revolucionar, mas nós precisamos permanecer da maneira que o Senhor Jesus mandou. Glória a Deus. Permanecer com a nossa identidade. Aleluia. Aleluia. O tempo é inevitável. Se você tentar voltar o relógio, você não vai conseguir mexer no tempo. Você não vai conseguir mexer no tempo. Mas é interessante que as pessoas, elas estão com o relógio no pulso e elas estão fora do tempo. Elas estão fora do tempo. Muitos estão. Mas você percebe que o relógio não tem como ele sair do tempo. Você pode perceber que ele tem vários algarismos e eles marcam os mesmos tempos. Deu para entender aqui? Eles estão ali, são diferentes, mas eles marcam o mesmo tempo. E aquele ponteiro, existe um ponteiro maior e menor, mas eles marcam o mesmo tempo. Ou seja, o maior marca o tempo menor e o menor marca o tempo maior. Correto? Então a gente percebe que a única maneira do relógio sair do tempo é quando ele é manipulado. Que o Senhor Jesus está dizendo aqui que Ele não quer manipular, Ele quer discipular. E discipular não é você ser igual a mim, é você ser igual a Cristo. É você seguir da mesma forma que Cristo mostrou para você. Aleluia! É disso que Ele está falando aqui. Jesus está dizendo que o tempo é inevitável na nossa vida. E que embora o tempo seja inevitável e muitos estão fora do tempo, Jesus está dizendo que a gente precisa ser igual a Ele. A noiva tem que ser puro, igual o noivo. A noiva tem que ter um